Eu dispenso comentários, né, para falar do meu pastor. Faz muito tempo já que ele não vem aqui conosco. Eu acho que mais de 3 anos aí, tranquilamente, que o pastor não vem aqui. Se eu não me engano, acho que foi na reunião da Vinha que a gente fez com os pastores aqui, que teve um culto aqui. Acho que foi a última vez. Ah, é verdade, teve a Refinados, é verdade. Mas faz tempo, né? Então, há 2 anos atrás. Mas assim, a agenda do pastor é corrida, tanto é que esse treinamento teve que ser feito agora, né, no meio de semana. O senhor vai ainda para o norte essa semana, né? Paranavaí e vou para Goiânia outra semana. O pastor vai para Paranavaí ainda. Sábado ele vai estar aqui na inauguração do prédio da nossa videira em Pontal. E da semana ele está em Goiânia, então o pastor não para. Mas ele tirou esse tempo para estar conosco aqui, quando se alegram com a presença do pastor Hermes aqui. Eu sempre falo isso aqui, né? Eu já preguei no meio de pregações e tudo, que se os irmãos têm consideração por mim e me consideram um bom pastor, é porque o pastor Hermes enxergou alguma coisa em mim primeiro, né? Eu conheci o pastor Hermes, eu tinha 15 anos, tinha acabado de fazer, eu era um adolescente, né? Dei um pouquinho de problema para o pastor, mas o pastor investiu em mim, a Sueli também, mas a gente se converteu, irmãos, né? O pastor acreditou em nós, investiu em nós, né? Então, eu cheguei na igreja batizado, né? Então o pastor só não me batizou, né? Mas ele me casou, ordenou o ministério, me enviou, né? A Sueli não, a Sueli já batizou, né? A minha sogra também, com meu sogro. Então assim, irmãos, tudo que eu sou no ministério, eu devo a Deus, é claro, em primeiro lugar, mas eu sempre falo isso para o pastor, ele é um pai para mim espiritual e alguém que enxergou em mim o que eu mesmo não enxergava. Eu louvo a Deus porque se eu estou aqui hoje e a gente tem desempenhado o ministério, e eu me alegro de estar aqui com os irmãos, é porque o pastor Hermes investiu em mim e continua investindo, né? Esse ano faz 20 anos que eu caminho com o pastor Hermes, né? E nós vamos até o fim, em nome de Jesus, né, pastor? Até Jesus voltar ou alguém de nós aqui partir, nós vamos caminhar em aliança juntos, amém? Pastor, é uma honra, um privilégio ter o senhor aqui, tá bom? Amém, obrigado. Aleluia, graça e paz seja com todos, amém, meus irmãos? É muito bom estar aqui com os irmãos. Amo Guaratuba, mas amo mais a igreja aqui em Guaratuba. Aleluia. E, na verdade, não sei se o irmão tem certeza da salvação dele, mas eu tenho. Você tem certeza da sua salvação, irmão? O pastor Renato falou assim, estamos juntos até o fim. Eu creio que nós estamos juntos até o fim e depois do fim, por toda a eternidade, né? Porque não vai acabar, né? Talvez só ganhe uma outra dimensão, né? Então vai ser bem precioso, acredito nesse tempo, onde nós não seremos mais separados, né? Amanhã à noite eu vou embora, e aí só vejo ele na reunião da próxima vinha. Agora, na eternidade, não haverá mais separação, amém? Vai ser uma glória, irmão, cantar com você por toda a eternidade, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero começar aqui com você, então, o projeto Célula Forte. Quero começar falando algo, né, ao seu coração, daquilo que temos vivido. O projeto Célula Forte, né, ele não é meu projeto, ele é um projeto do pastor Adean. O pastor Adean, eu conheci ele em 2006, exatamente. Eu fui para a videira em Goiânia em 2005, quando tive minha primeira experiência em conhecer a videira. Eu ainda era um pastor de uma outra denominação. E aí, nesse momento, né, em 2006, teve um workshop e ele falou desse projeto chamado Célula Forte, que ele estava aplicando e que trouxe um grande crescimento. A rede dele tinha 400 e poucas pessoas e no final do ano ele tinha chegado a quase 1.000 pessoas. Aí no outro ano fui no bendito do workshop de volta, né? As nossas conferências já tinham uma outra pegada na época, né? Tinha as palavras mais tardes à noite e à tarde normalmente tinha um workshop onde se mostrava, né, coisas que aconteciam no dia a dia da igreja, como, né, alguém queria aprender sobre o encontro, alguém queria aprender sobre o cursão, o CTL, né, sobre a escola da família, ou queria saber dos projetos evangelísticos da igreja. Então tinham oficinas onde você ia ouvir os pastores que mais se destacavam nessas áreas. E aí, então, a gente que era pastor novo, querendo entender como é que funcionava as células, como é que funcionava toda a estrutura da igreja, eu, né, sempre gostei muito dessa questão do evangelismo, né, isso me chama a atenção, e aí fui lá de volta e ele tinha tido um outro resultado exponencial. Dali, irmãos, né, ficou inquestionável aplicarmos.
Acho que a Zilpa, o irmão Ananísio vão lembrar dessa época, né? Nós tudo de amarelinho, né? Tem os Smurf de azul, né? Já tivemos essa fase também na igreja, e depois todo mundo de camiseta amarela. Eu até quero fazer isso de volta, né? Não fizemos ainda por uma questão de recurso, mas vai acontecer. E aí, nós fizemos um projeto, o projeto Célula Forte. No primeiro ano que nós fizemos, irmãos, nós crescemos, eu lembro, né? Quase 100% das nossas células cresceram. E a gente teve, assim, uma explosão de crescimento. No segundo ano, nós crescemos 100%, cento e poucos por cento. E aí, né, foi uma coisa assim, extraordinária. E aí, a gente foi fazendo outros projetos, conhecemos o pastor Ricardo, né, e aí fomos desenvolvendo outras coisas. Mas, para ser bem sincero, agora, pós-pandemia e alguns abalos que nós passamos lá em Curitiba, quem estava na conferência lá ouviu falar, né, o que nós passamos. E aí, então eu decidi, né, me senti primeiro incomodado em querer fazer um projeto, né, para poder fortalecer as células, a identidade, né. Muitos irmãos, eles vão vivendo a visão, e eu sinto que a gente vai esquecendo de coisas básicas, e principalmente que são fundamentais para que o projeto do crescimento da célula aconteça de forma saudável, né. E aí foi a hora que eu decidi, junto com o presbitério, renovarmos, né, a visão. Começamos a trabalhar a questão do CTL, né, nós pegamos, aqui é terça-feira a reunião do discipulado? Terça, né, lá em Curitiba também é terça-feira. E aí, então, na terça-feira, nós começamos a repassar todos os nossos líderes de treinamento, anfitrião, na terça-feira, repassar para eles o material do CTL, né? Então, nós dávamos uma aula em cima daquilo que nós ensinamos os nossos irmãos, para que eles pudessem renovar. Nisso, Deus trouxe ao meu coração a questão do projeto Célula Forte. Falei com o pastor Adean. O pastor Adean falou que ia revitalizar, ia lançar novamente. E aí, então, ele deu uma roupagem, produziu um material, e nós entramos agora, né, em fevereiro. No primeiro final de semana em fevereiro, nós trouxemos o pastor Adean. Ele ministrou o que eu vou ministrar para os irmãos aqui nesse tempo juntos. E, para ser bem sincero, né, nós temos tido já um grande crescimento, né? Os irmãos vão perceber, quando o líder compra, né, junto com a célula, a visão da célula forte, o que vai acontecer é que, fatalmente, as pessoas começam a se animar, a participar do processo. E quanto mais pessoas envolvidas, mais força isso tem. Por isso a importância de não só o líder estar aqui nessa reunião, né? Se metade da sua célula está, metade não está, amanhã você tem que trazer todo mundo, até porque amanhã é dia de célula, né? Seria melhor você trazer os irmãos, porque aí quanto mais irmãos tendo a visão, tendo o entendimento do todo, quer dizer para você, isso torna-se ainda mais poderoso, e com isso vai mobilizar mais gente e vai trazer resultado. Só para os irmãos entenderem, né, nós chamamos esse treinamento de F5. Vou chamar esse aqui também de F5, né? Não sei se deram nome para essa reunião aqui, mas F5 é aquela tecla no computador que é atualizar, né? Quando você quer atualizar uma página, atualizar no software, você aperta F5. Então nós decidimos atualizar. Nós vamos atualizar aqui, amém, irmãos? Então fala para o seu irmão, nós vamos atualizar. Amém? Então tem muita coisa que nós vimos fazendo e que nós estamos fazendo fora, né, daquilo que era o princípio, vamos voltar para a prática. Aquilo que estamos fazendo e está dentro disso, nós vamos receber um frescor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, eu quero chamar a sua atenção para essa realidade. Então, nós vamos fazer o treinamento hoje, né? A ideia não é, irmãos, pregação. Sei que você gosta de pregação, você gosta de inspiração, fogo do Espírito, xaramanaia, laralabaxá, né? Sei que você gosta disso. Todavia, eu também gosto, amo isso. Mas eu estou aqui hoje para falar de estrutura, falar de prática. Vamos falar, claro, de coisas espirituais, porque é inevitável, a gente é crente e nós somos seres espirituais, amém? Mas, todavia, entretanto, eu quero focar com você naquilo que é a visão da nossa prática, para que nós possamos ter o fortalecimento do nosso trabalho em célula. Amém? Ralph Neighbour, que é um estudioso de crescimento de igreja, e é o pai da igreja em célula no Ocidente, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, a primeira geração, ela conhece, ele fala isso em avivamentos, né? Então, no avivamento, a primeira geração, ela conhece o fogo. A segunda geração, ela sistematiza o fogo, e a terceira geração coloca o fogo na geladeira. Se nós pegarmos os movimentos de avivamento do mundo, você vai perceber, sim,
né, houve um derramar do Espírito na primeira geração, mas aqueles que se converteram, depois de alguns anos daquele derramar do Espírito, as pessoas, elas acabam não pegando a essência, eu diria para você, pegando o DNA, pegando o coração daquilo que aconteceu com seus pais na fé. E aí, então, elas meio que sistematizam o negócio. Então, não é mais uma coisa bem original, sabe? O mesmo mover, a mesma unção, o mesmo quebrantamento, a mesma vida, parece que agora fica mais robótica. A terceira geração, ela coloca esse fogo na geladeira, ela começa a fazer isso sem saber por que está fazendo. Ela só acredita que é um sistema. Isso acontece também na célula. A primeira geração, que entende o centro do coração de Deus, vamos voltar lá para o livro do pastor Aloysio, quem entende o centro do coração de Deus, ele vive a realidade, né, do gerar. Ele entende que nós não estamos aqui na igreja apenas por uma questão de termos um culto, nós estamos aqui para gerar discípulos, formar discípulos, né, gerar uma estirpe de homens com o mesmo coração. Nós entendemos que a unidade é algo inegociável, e junto com a unidade nós também valorizamos a presença e a vida. Só que aí, passando-se 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, que é o nosso caso, né? Já estamos há 20 anos na estrada, aí a segunda geração de filhos vem e meio que sistematiza. Então, dá-se aula, prega-se, mas não tem mais o coração. A questão é muito mais, às vezes, conhecimento e intelectualidade. Então, toca o intelecto dos irmãos, mas não toca o coração. Ou seja, as pessoas têm o conceito, mas não arde, não queima no coração deles. E aí, irmão, se nós não corrigirmos isso, a outra geração que vem, ela vai sistematizar e vai colocar o fogo na geladeira. Ou seja, daqui a pouco nós temos aqueles irmãos frequentando as células e nem sabem por que eles estão na célula. Isso aconteceu. Alguém aqui veio de igreja tradicional, que tinha escola bíblica dominical? Alguém conhece escola bíblica dominical? Aqui levanta a mão, quem conhece EBD? Levanta a mão bem alto para mim, porque a luz aqui dá uma atrapalhada, se você não levantar a mão bem alta, eu não enxergo. Ok? Então, você sabe o que eu estou falando. A escola bíblica dominical, quando ela surgiu para ser uma bênção. E por 200 anos, praticamente, ela funcionou muito bem. Mas, quer dizer para você, de uns 30, 40 anos para cá, ela vem morrendo. Algumas igrejas, elas ainda estão lá com o fogo na geladeira, né? Faz o negócio, mas não tem o coração, não tem vida, não tem poder, não tem graça no negócio. E aí, as pessoas vão para a escola, né, que nunca forma, mas também elas têm apenas um conhecimento bem aqui, e que pouco, sabe, é relevante ou transformador na vida prática dela na segunda-feira. Então, é um negócio que ela faz parte da religião, faz parte do rito. Mas, irmãos, nós entendemos que nós precisamos ter revelação da palavra. Concorda comigo? Amém? Aprendemos isso lá no cursão, precisamos do rema. Toda vez que se prega a palavra, se dá um ensino na célula, toda vez que nós aconselhamos alguém, nós temos que levar a pessoa para o rema, né? Para a revelação. A revelação é o que tem poder de trazer, primeiro, sobre a vida da pessoa, a fé. A fé também gera transformação. E a transformação libera a unção para que a pessoa possa viver a realidade da palavra. Amém, irmãos? Então, né, quando nós estamos ministrando, nós precisamos disso. Então, na escola bíblica dominical, não estou dizendo que todos, né, conheço 1 ou 2 modelos de escola dominical, de igrejas amigas, que eu sei que funciona isso. Mas a maioria, e da onde eu vim, a coisa era uma coisa já morta. Os irmãos estavam lá sem muita realidade e sem muito significado, ou seja, não tocava a vida das pessoas. Elas não eram transformadas por aquele conhecimento, porque era muito mais um conhecimento histórico do que algo que tem a ver com revelação. Está claro isso para os irmãos? Então, quer dizer para você, nós não podemos permitir que isso aconteça também na visão e na prática da célula. Fala para o seu irmão aí, você é um guardião da visão. Fala assim, você é um guardião da visão. Fala agora comigo assim, eu sou um guardião da visão. Agora bate no peito, eu sou um guardião da visão. Amém, irmãos? Então, o projeto Célula Forte vem para nós guardarmos, não vou falar nada muito novo para você, mas talvez tenha um tempero diferente, tenha um sal diferente, ou, o que é melhor, vai trazer entendimento por que fazemos certas coisas. Amém? E aí, vem a transformação das realidades, e eu creio que isso vai trazer muita graça. Amém, irmãos?
E se nós, né, que somos lá em Curitiba, né, nós somos hoje 108 células, né, de jovens e adultos. Se somarmos as de criança, nós passamos de 200 células. Então, quer dizer para os irmãos, se nós já multiplicamos em março, abril, maio, 3 meses, 20 células, irmãos, né? E isso é só o começo. Nós queremos que nós estamos embalando no negócio. Eu declaro em nome de Jesus, irmãos, os irmãos que estão sonhando com 40 células, vai acontecer. Só precisamos colocar o coração. Amém, irmãos? Você precisa entender que Deus anda por princípios. Amém? Deus estabeleceu princípios. Então, se você pegar a Nova Verdade Ímpio mesmo lá, você vai conhecer algumas pessoas que elas, lá no mundo, elas não conhecem, né, a Deus, ou elas têm um conhecimento de Deus como um Deus distante, elas não têm um relacionamento pessoal como eu e você, com o Senhor, mas elas praticam alguns princípios. Elas honram o pai, outros, na verdade, né, são generosos, ofertam, ajudam, né, dizimam, né, como o cara da Colgate. E aí, o que acontece? Aí você vê que a bênção flui na vida deles também. Mas o cara não conhece direito a Deus, ou não teme a Deus, né, como eu temo, ele não tem experiência com Jesus, né, ele adora, na verdade, ao Deus Pai, e ignora o Filho, e parece que, na verdade, a favor na vida dele, pastor. O que acontece com essa situação? Por que é assim? Quer dizer para você, Deus anda por princípios. Amém, irmãos? A salvação é só por Jesus Cristo, entenda isso. Amém, irmãos? Mas existem muitas outras coisas que, na verdade, se você praticar segundo aquilo que o Senhor destinou, aquilo que o Senhor deu direção, o que vai acontecer? Você vai perceber que vai haver favor naquilo. Amém, irmãos? Então, um filho que não conhece a Deus, como você conhece, não tem experiência de salvação com Jesus, mas ele honra pai e mãe, você vai perceber que Deus vai prolongar a vida dele na terra, e o Senhor vai dar a ele saúde, e o Senhor vai dar a ele prosperidade. Amém, irmãos? Porque o primeiro mandamento, com promessa, o Senhor vai abençoar. Amém? Então, quero que você possa entender isso. E nas células, quando nós falamos, também existem princípios e fundamentos que vão fazer com que o rio flua mais fácil e principalmente traga sobre a vida dos irmãos, né, aquilo que nós queremos, que é o crescimento, que é a alegria, que é a satisfação. Ninguém quer liderar pesado, amém, irmãos? Todo mundo quer ver sua célula crescer, todo mundo quer ver os irmãos felizes, contentes, unidos na célula. Então existem princípios que nós entendemos que são estabelecidos na Bíblia, mas quando nós ignoramos isso, trazemos prejuízo para aquilo que estamos fazendo, amém? Último conceito, antes de entrar na nossa aula, porque até aqui é só introdução, amém? Mas o último conceito que eu queria estabelecer com você, a pior coisa que existe na vida cristã, é você estar fazendo, na vida cristã, na vida, esse princípio vale para tudo, é você estar fazendo algo que você não sabe por que você está fazendo. Então um pastor, que ele não entende, ele sabe que ele é chamado, que Deus chamou, que ele tem que estar à frente para liderar o rebanho, mas ele não entende como fazer e por que ele tem que fazer. Toda segunda-feira, irmãos, ele levanta pesado, sem combustível. Chega no domingo, ou no sábado, melhor dizendo, ele não sabe o que pregar para a igreja. É que nem eu aqui para os irmãos. Estou aqui, né? Eu vim pensando em 250 ideias. Falei para o pastor Renato, né? E eu vim de moto pegando chuva, né? Por amor aos irmãos. E aí o que acontece? Nesse caminho eu fiquei pensando, cara, eu podia falar isso, eu podia trabalhar isso. Quando você entende o que você está fazendo, você vai ter criatividade, você vai ter unção, você vai ter facilidade. Agora, quando você é um líder de célula, um pastor, um discipulador, né, um crente, que não sabe por que está fazendo as coisas, não entende o propósito eterno, não entende o seu chamado, para onde você está indo, você vai ter muita dúvida, ou vai ter ausência de ideias, né, ou né, de mecanismos, você não vai conseguir enxergar, você vai ficar tateando. Quem muito tateia, irmãos, cansa fácil. Nós tivemos esse final de semana o reencontro do cursão, do curso de maturidade no Espírito. Os irmãos sabem, os irmãos são viderianos, né, e como videira nós sabemos que o cursão é algo muito importante para nós. Né, por quê? Ele, além de ser onde nós conseguimos, de fato, consolidar os irmãos, nós também conseguimos levar esses irmãos a ter uma vida no Espírito. Quando os irmãos, eles não têm só o conhecimento, mas eles têm, né, o coração tocado pelaquilo que nós ministramos, né, nas nossas aulas,
O que acontece, irmãos? Acontece simplesmente que nós temos crentes que vão fluir na realidade espiritual, tem irmãos que vão ganhar dons, eles vão ganhar fé, e aí nós fazemos o reencontro. No reencontro, nós estamos lá para dar propósito. Porque não adianta ter um carro cheio de combustível, mas não dizer para onde que ele tem que ir. Concorda comigo? Você tem uma Ferrari, tem na verdade lá gasolina Podium, tá caro para burro essa daí, né? Gasolina Podium no tanque, o tanque está cheio, 75 litros no bendito do tanque da Ferrari. E aí a minha pergunta é, o que você vai fazer com essa Ferrari? Eu falei, não, eu vou andar aqui em Guaratuba. Vamos ser sinceros, Ferrari foi feito para andar em Guaratuba, irmãos? Foi feito para andar, na verdade, em Curitiba, ali, vai para o Caiuá, volta para Santa Felicidade. Vai para o Caiuá, volta para Santa Felicidade. Não, Ferrari foi feito para você andar na estrada. Concorda comigo? Diz que eu tenho um papo aí, mentiroso, os caluniadores, detratores, falam que eu sou pé de chumbo. Isso é mentira, irmão. Se alguém falar isso para você, entendeu? É os outros que andam devagar e eles que falam que eu sou pé de chumbo. E aí, os irmãos estão comigo, irmãos? Os irmãos acreditam em mim ou nos outros? Não senti firmeza nos irmãos. Esperava mais da igreja, mas amém. Então, irmãos, deixa eu te falar. Se uma Ferrari foi criada para a estrada, tem um motor, de V8, um motor poderoso, para ir para casa e voltar para o prédio da igreja. Você quer só desfilar com ela? Legal, você pode até fazer isso, mas não é o propósito. Então, eu quero dizer algo para você. Quando nós entendemos o nosso propósito, irmãos, nós não vamos ficar dando voltinha em Guaratuba, nós vamos cair na autoestrada. Amém? Nós não vamos ficar, na verdade, com o carro na garagem, nós vamos colocar ele para correr. É assim que a sua célula vai ser. Ela vai correr, ela vai acelerar, ela vai multiplicar, ela vai crescer. Amém, irmãos? Você vai se tornar um líder de multidões em nome de Jesus. Nós seremos crentes imparáveis. Em nome de Jesus, irmãos, a maior igreja dessa cidade vai ser a Videira. Não para a nossa vaidade, mas porque nós queremos multiplicar discípulos. Nós queremos gerar um legado espiritual, queremos criar crentes vencedores de verdade. Porque tem crente que você sabe, fulano é crente, mas não parece que é crente. Mas nós queremos gerar crente de verdade. Amém, irmãos? Não é gente legalista, que vive na lei. É gente que tem unção, que tem vida, que quando abre a boca, toca o coração das pessoas. Onde nós vemos transformação de vidas. Esse é o nosso sonho. Amém, irmãos? Aleluia? Então, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lá... Ou ligar, porque agora tem essa história, ninguém abre mais Bíblia, irmãos? Todo mundo liga, Então, Atos capítulo 2, 42, abre comigo rapidinho. Atos 2, 42, e diz assim, esse é o começo da igreja, ok? Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, fala comigo, doutrina. Primeiro fala comigo, perseveravam, doutrina dos apóstolos na comunhão, fala comigo, na comunhão, e no partir do pão, fala comigo, partir do pão, e nas orações, amém? Você consegue perceber que existe um estilo de vida aqui, olha o que o Deus está dizendo, perseveravam, doutrina é uma palavra bonita, que muitos crentes não sabem, mas significa no hebraico, ensino, perseveravam no ensino dos apóstolos, ok? Então, perseveravam, ensino, olha outro estilo de vida que a igreja tinha, comunhão, eles tinham comunhão, comunhão é bom, irmãos? Sim ou não? Fala para o seu irmão, comunhão é tão bom, irmão. Por isso, irmão, fala assim, por isso, irmão, te incentivo a pagar a pizza hoje lá na sua casa. Ok? Crente não bebe, mas come um monte, irmãos. Você já reparou que os irmãos, quando eles chegam, os homens, as mulheres não acontece isso, Mas os homens, quando eles chegam na videira, tudo barriguinha chapada, mas depois, vai de 6 meses, 8 meses, se ele entendeu a visão, ele começa a criar barriga. Repara, 1 ano, o cara começa a ter aquela barriguinha dentro de leite, Porque ele entendeu a visão. Comunhão.
Porque comunhão é andar junto e partir o pão. Tem que partir o pão, né, irmãos? Partir a pizza, o hot dog, o pastel, aleluia, né? Então, comunhão no partir do pão e nas... Agora responde, me ajuda a pregar aqui, ok? Você acredita, fala sim ou não? Você acredita que essa igreja tinha um estilo de vida? Tinha um estilo de vida ou não? Você está lendo aqui, amém? Então tinha um padrão, né? Lucas, aqui que está escrevendo Atos, ele identificou que os crentes faziam isso, por isso ele estava dizendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Diz o texto, verso 43, caminha comigo lá, quem está projetando. Em cada alma havia um temor e muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam, o quê, irmãos? Juntos, fala comigo, estavam juntos. E tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, fala comigo, perseveravam, unânimes, no templo, partindo pão de casa em casa. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo. Quando temos um padrão, e quando os irmãos entendem, quando eles estão unidos nesse padrão, o que acontece, irmãos? O Senhor começa a acrescentar. Pensa comigo, que essa igreja aqui é a videira de Guaratuba. Alguém pode dizer amém, irmãos? E a videira de Guaratuba, por acaso, ela entrou nesse ambiente de unção, de unidade. Eles estavam unânimes, tinham tudo em comum, perseveravam no ensino dos apóstolos. O Senhor fazia sinais, o Senhor fazia maravilhas. Consegue imaginar essa igreja? É nós, amém, irmãos? Se não é hoje, é amanhã. O que aconteceu? O Senhor ia acrescentando pessoas. Vamos pensar comigo, vamos dizer que uma pessoa se converta por dia, porque diz, dia a dia, pessoas iam sendo salvas. Concorda comigo? Que se nós ganhamos pelo menos uma pessoa por dia, isso quer dizer quantas pessoas, irmãos? 365, se for um ano normal, se for um bissexto, 366. É mais do que nós temos hoje de ovelhas aqui. É possível a gente crescer e se multiplicar? Consegue entender que tudo é uma questão de unidade? Irmãos, andando com o pastor Aloísio, uma das coisas que ele me ensinou no começo, na caminhada, e que eu tento passar isso aos pastores que vão chegando conosco, o pastor Renato, né, não está careca porque ele não é, mas ele já ouviu isso várias vezes. Tem uma coisa que nós como videira valorizamos, são duas coisas. Dois pilares são os principais. Para começarmos a edificação, duas coisas nós precisamos zelar. O pastor Luiz ensina isso. O primeiro chama-se unidade. Fala comigo, unidade. Unidade não é apenas estar unidos. Unidade é unanimidade, é todos tendo o mesmo coração. Você pode ver, quando o marido tem o mesmo coração que a esposa, quando o marido tem a esposa tem um coração com o marido, a unanimidade, você vai perceber que há alegria, há unção, há contentamento nesse relacionamento e também há prosperidade. Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí o salmista, ele dá uma romantizada, ele poeticamente, ele pinta um quadro, ele diz, olha, é como o óleo que desce da cabeça, né, sobre a cabeça de Arão, passa pela barba e vai até a orla. É como o monte de Sião, o Monte Hermon que degela, né, e desce as águas, e diz assim, ali o Senhor ordena a bênção. Você precisa entender que ele primeiro pinta um quadro, mas a verdade desse versículo está lá. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a verdade daquilo que está falando está no final do verso 3, que diz, ali o Senhor ordena a bênção. Quando tem unidade, a bênção de Deus vai ser estabelecida.
Se nós conseguirmos isso na célula, irmãos, a célula vai se multiplicar. Você pode perceber o seguinte: as células que têm unção, as células que estão crescendo, sabe aquelas células que não parecem célula, parece congregação? Você vai perceber o seguinte: tem unidade entre eles. Os irmãos começaram a ter o mesmo coração, os irmãos têm alegria de estar juntos, os irmãos falam a mesma coisa, os irmãos, ninguém esquece de ninguém, eles querem fazer comunhão juntos, eles querem estar juntos. Onde tem união, vai ter multiplicação. Consegue entender? Outra coisa que o pastor Luiz fala é presença de Deus. Fala comigo, presença de Deus. Que nós também chamamos isso de vida. Amém, irmãos? Então, vida é poder, vida, sabe, é alegria, vida, né, é manifestação, né, de graça, de favor, de porta aberta. Eu não sei se a palavra vida, ela é muito ampla, não dá para definir que é uma coisa só. Mas uma coisa tão boa que você chega na célula, ou chega naquela família, no casal ali com os filhos, e você percebe que tem algo diferente neles. E quando você percebe que tem algo diferente neles, sabe, você quer aquilo, você começa a olhar para aquela família, o dia que tiver um casamento vai ser assim. Nossa, eu queria tanto que o meu casamento fosse desse jeito. Às vezes você não fala, mas você pensa. E você começa a olhar de forma diferente para eles, porque você percebe que tem algo ali. Porque vida é isso, irmãos. Vida é um conjunto de coisas que não dá para discernir uma palavra. Amém? Então as nossas células, elas precisam ter vida e precisam ter unção. E é o que tinha aqui na igreja de Atos. Elas tinham vida, tinham unção, mas juntamente elas tinham também um padrão. Amém? Irmãos, nós temos uma visão que é baseada na palavra. Qual que é a visão da igreja videira? Alguém sabe me dizer? Vamos lá, todos em uma só voz. Vamos lá? 1, 2, 3, Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Amém. Então, missão para o pastor. Célula forte, precisamos de um bannerzinho aqui da visão. Amém? Precisamos pendurar. Fala comigo. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Agora olha para o seu irmão e fala assim: onde cada crente é um ministro, onde cada crente é um sacerdote, e a extensão da sua casa é a igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam. Amém, irmãos? Agora vamos falar juntos? Fala comigo então. Nosso encargo é, vamos juntos? Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam. Amém? Aleluia! Tem alguma coisa que é antibíblico aqui, irmãos? Não. Então, quer dizer para você, por muito tempo, eu estive avaliando, com muito cuidado, essas características nas nossas células lá em Curitiba. E é provável que existam muitas outras características, né, que são importantes na edificação da igreja, mas a verdade aqui, nós temos um compêndio na visão daquilo que eu entendo que está aqui em Atos. Amém, irmãos? Então, em Atos, na verdade, nós temos ali uma célula que ela tinha vida, que ela tinha propósito, né, onde fazia os crentes serem sacerdotes, que fazia que a casa, né, porque diz que eles se reuniam no templo e de casa em casa, partindo o pão e nas orações. Oh, glória! Então, quer dizer para você, eu acredito, irmãos, que células fortes produzem uma igreja forte. Células fracas produzem uma igreja fraca. Então nós temos que lutar para que as nossas células, aqueles irmãos que se reúnem nas casas, eles sejam fortalecidos. Irmãos, nós somos uma igreja em célula não por modismo, nós somos por uma questão de convicção. A célula para nós é como, né, a visão de célula é como uma mão. Você pode levantar sua mão para mim aí rapidinho, né?
Então, nós temos a célula que é o seu polegar. Balança o seu polegar comigo assim, ó. Fala assim, célula. Por meio da célula, nós atingimos alguns objetivos importantes. E por que nós somos uma igreja em célula? Fica a sua mãozinha levantada, pelo menos para frente assim, ó. Amém? Você precisa gravar essa ilustração. Amém? Então, o que acontece? Então, a célula, ela possibilita que fundamentos, ou melhor dizendo, princípios, sejam exercitados. Então, na célula, fala comigo, na célula, nós temos, nós temos. Primeiro, fala comigo, treinamento. Gravou? Vou perguntar daqui a pouco, grava aí. Treinamento. Segunda realidade da célula, irmãos, nós temos, o que tem nesse dedo aqui? Uma aliança. Aliança fala do quê? Prestação de contas. Fala assim, prestação de contas. Prestação de contas. Quem tem aliança sabe disso. Renato, você pode jogar bola a hora que você quiser? Voltar a hora que você quiser? Você pode viajar sem permissão? Você pode chegar a hora que você quiser? Você pode fazer o que você quiser com o seu salário? Quem tem aliança, irmão, tem prestação de contas. Ok? Aí, vou fazer com esse dedo assim, tá? Porque senão vai ficar muito chato, né? E aí, esse dedo aqui, né, que é o maior, nós chamamos de liderança. Fala comigo, liderança. Liderança. Supervisão. Amém? E na célula, né, na mão aqui que vai ser apoiada, né? Então, nós temos, na verdade, também evangelismo. Fala assim, evangelismo. Propósito. Amém, irmãos? Esse dedo aqui serve para quê? Para apontar a direção. Amém? Então, olha para cá. Você pode abaixar sua mão, só eu vou ficar com a mãozinha agora para você não cansar. Tá bom? Olha para cá, presta atenção. Numa célula, irmãos, por que nós temos tudo isso? Porque cada crente, ele precisa ser treinado para ele ser um sacerdote, ser um ministro. Amém, irmãos? Vamos pegar 2 Coríntios 5:20, que diz, um embaixador do reino. Então, nós temos que treinar todos os crentes. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Amém? Não perca, amanhã vou pregar sobre isso. Amanhã é pregação mesmo, ok? Então, o que acontece? A verdade é que você precisa claramente ser treinado. Então, o Manu, quando chegou lá na célula, né? Eu lembro quando o Manu era criança, o Manu era muito tímido. Continua tímido, não? Não? Está sem vergonha agora já? Que bom que está sem a vergonha, né? Não é sem vergonha, né? Então, o que acontece? Então, o Manu era muito tímido. E normalmente quando o cara converte, chega na igreja, ele é tímido. E ele tem dificuldade de falar, ele fica quieto, fica acuado, né, que a coisa toda. Mas aí o líder vai empurrando o bêbado na descida, né? Ele fala, você vai ficar com a recepção, você vai me ajudar no quebra-torto. Fulano, agora você vai fazer a chamada, fazer o relatório, né? Pegar ali a presença dos irmãos no culto, na célula, né? Se os irmãos estão fazendo cursão, né? O irmão que está fazendo cursão, se ele faltou, se ele não faltou. E aí o irmão vai aprendendo a falar, ele vai aprendendo a se soltar. Daqui a pouco, né, tem um compartilhamento. O líder prega, né, o líder compartilha. E aí, então, os irmãos acabam compartilhando. Daqui a pouco o Manu começa a falar. Né? Eu acho isso, eu penso isso, a palavra tocou assim em mim, eu tenho essa dificuldade, gostaria que Deus mudasse isso na minha vida. Então, ele vai aprendendo a falar. O que acontece com ele, irmão? Ele vai sendo desenvolvido. Daqui a pouco, ele está tão confortável e aprendeu a falar, a expor os sentimentos, ele se expôs, perdeu a vergonha, ele perdeu a timidez, agora ele se sente seguro. O que vai acontecer com ele? Vai acontecer que daqui a pouco ele vai virar um consolidador, né? Um consolidador, alguém que faz anjo da guarda, de 3 pessoas na vida da célula. Naquele ano, ele consolidou 3 pessoas. O que ele é? Fala para mim. Você consolidou 3 pessoas, você fez um anjo da guarda com 3 pessoas. O que você é? Você é um consolidador? Essa luz aqui é quente, irmão. Meu Deus do céu. Hein? Sabe o que você é? Você é um líder, filho. Lá em Curitiba eu falo o seguinte. Alguém consolidou 3 vezes. Irmão, é porque ele sabe falar.
Concorda comigo? Foi lá, leu, foi lá, aconselhou, foi lá, né, quando está consolidando, tem BO ou não tem BO? Já não abre o coração, não abre. Né? Então, o que acontece? Ele está resolvendo o problema, ele está orando com a pessoa, ele está liderando. Então, ele é um líder. Agora, assumir a liderança vai ser uma questão de ousadia. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas eu quero que você possa entender claramente que, de fato, esse irmão, ele desabrochou. Então, na célula, nós temos o quê? Fala comigo, treinamento. Irmãos, nós estamos na vida da igreja para despertar os dons. Todo mundo que converteu, fala comigo, todo mundo. Todo mundo. Paulo diz que todo aquele que nasceu de novo tem pelo menos um dom. Leia 1 Coríntios capítulo 12 até o 14, você descobre que pelo menos um dom Deus te deu. Se Deus não te deu um dom, você não nasceu de novo, porque Deus também não colocaria você no corpo para você não funcionar. Tudo que está no corpo tem que funcionar. E para funcionar tem que ter um propósito, concorda comigo? Irmãos, a maior expressão, eu escrevi um livro, Quando o Bom Não É o Suficiente, e eu falo de 12 expressões da igreja, né? Lavoura, exército, mas a maior expressão da igreja é que a igreja é corpo. Depois noiva. Como corpo, irmãos, tudo precisa funcionar. Se tem um membro, ele tem que estar funcionando. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que lá na célula, nós estamos lá para desenvolver, despertar, desabrochar os dons que estão enterrados lá. Todo mundo na célula está lá para quê, irmãos? Para ser treinado. Fala assim, treinado. Fala para o seu irmão, você está lá na célula para ser treinado. Fala, desperta tu que dormes. Olha para cá. Ninguém, irmãos, sabe? Só que quando o líder não tem essa visão de treinamento, ele vira o pastorzinho. Quais são os piores líderes de célula? Professores e pastores. Na célula, irmãos, nós não queremos pastorzinho. Na célula nós queremos facilitadores. O líder precisa entender que ele tem que ser um facilitador. O que é um facilitador? Ele vai empurrando os bêbados da célula dele, tudo na ladeira. Ou seja, ele vai treinando os irmãos. Irmão, você faz o louvor. Irmão, você faz o momento da visão. Irmão, você faz a recepção. Irmão, você vai trazer o quebrar torto. Irmão, você vai nessa semana atrás do fulano que não veio nessa célula, né? Porque a célula às vezes já está grande, o líder vai delegar para alguém ir lá. Amém, irmãos? Quando o líder começa a usar todo mundo e todo mundo começa a se envolver, todo mundo está sendo o quê? Essa é a visão do projeto Célula Forte. Nós queremos treinar. Porque célula, irmãos, boa, não é uma célula que tem muita gente. Célula boa, célula forte, é aquela que os irmãos estão funcionando. Se os irmãos estiverem funcionando, o que você vai ver é multiplicação. Crescimento, edificação, transformação. Não é isso que nós queremos? Então, todo mundo na sua célula precisa funcionar. Agora, quando tem um pastorzinho, ou quando tem um professor lá, ele faz os avisos, ele faz o louvor, ele faz o quebra-gelo, ele faz a palavra de oferta, ele faz a edificação, ele ora por todo mundo, ele fala da visão, ele faz apelo para aceitar Jesus. E os irmãos com cara de pato, fica lá só dizendo amém, desanimado, pensando na limonada que vai tomar quando chegar em casa. Fala, nossa, esse líder fala demais, meu Deus do céu. É realmente. Ele tem que morrer, essa praga tem que morrer, irmão. Se o seu líder fala demais, irmão, ele tem que morrer. Entendeu? Para que os outros possam viver. Então, olha para cá. Quem é líder aqui? Levanta a mão aqui. Quem é líder no treinamento? Não, fique em pé, fique em pé, fique em pé. Deixa eu identificar você. Irmão, olha para mim aqui. Deixa eu falar algo para você. Se você, não no compartilhamento você tem o direito de falar lá 15 minutos. Quantos minutos, irmão? Não mais que isso. Fale 10, pelo amor de Deus. Ok? Mas, se por acaso você começar a falar em outros momentos, mais do que 1 minuto, irmão, lembra desse dia. Cala a boca.
Com todo amor e carinho. Amém? Você me entende? Porque, deixa eu falar algo para você que está aqui em pé. Querido, eu não quero te envergonhar, mas eu quero que é o seguinte, eu quero que a sua célula funcione. E você tenha prazer. Sabe quando você sabe que a sua célula é uma boa célula? É quando os irmãos falam bastante. Quando você tem que mandar os irmãos, ô irmão, fala menos. Ô irmão, fala menos. Às vezes tem um falante, esse aí você tem que mandar calar a boca. Só um. Mas o bom, quando você tiver... Quantas pessoas tem lá na sua célula? Quantas pessoas tem na sua célula? 12? Quando você tem dos 12, você tem ali 8 falando, 6 falando bastante, é porque ela está boa. Se tiver os 12, aí já é o céu. Aí você está cumprindo o seu propósito. Porque você, filho, como líder, você está lá para quê? Para treinar, para despertar, para ativar os dons. Amém, filho? Então você vai ser um líder de excelência. Você não vai ser reconhecido porque você fala bem. Você vai ser reconhecido porque você gerou muita gente. Amém? Talvez amanhã, seu nome, filho, qual que é? Leonel Messi, né? Deve ser isso, né? O pai deve ter pensado. É isso, não? Tenho certeza, né? Teu pai é terrível. Olha para cá, presta atenção. Líderes, talvez, Leonel, daqui 20 anos, você vai continuar sendo líder de célula. Em nome de Jesus, não. Deus tem coisa maior para você. Amém? Mas se é seu papel no corpo, sem problema. Você tem que estar confortável onde você for chamado. Amém, irmãos? Nem todo mundo foi chamado para ser cabeça. Concorda comigo? Tem uns que é fígado, tem uns que é rim, tem uns que é zóio, né? Zóio, ouvido, zoreia, né? Tudo com Z. Mas daqui 20 anos, você levantou uma geração de meninos. Um é pastor em Itapoá, outro é pastor no Paraguai, outro é pastor lá no interior do Paraná, lá no interiorzão do Paraná, outro é pastor lá, né, no Rio de Janeiro, junto com o pastor Ricardo Guimarães. Consegue entender? Essa é a sua glória. Você despertar gente. Não se embriague com esse negócio de, eu quero ter uma célula cheia. Não, irmão, você está ali para gerar, você está ali para despertar, você está ali para levantar os caras. Amém, irmãos? E se você fizer isso, e você tem unção da parte de Deus está te chamando para ser pastor, para ser líder, para ser discipulador, Deus também vai levantar, vai referendar isso na sua vida. Amém? Então pode sentar, querido. Então, eu só quero que você possa entender a importância da ativação dos dons. Amém, irmão? Fala comigo. Célula é para treinar. Na célula nós temos prestação de contas. Fala comigo assim, prestação de contas. O que é prestação de contas, irmãos? É, na verdade, nós estamos unidos, percebendo o que está funcionando e o que não está funcionando. No projeto Célula Forte, nós temos uma vez por mês, e tem funcionado muito bem lá em Curitiba isso, uma vez por mês, fora aquela reunião de célula, que dia que é a sua célula? Quarta-feira, sábado, sexta, quinta, não sei. Um dia a mais, normalmente os irmãos lá no SIC, eles reúnem no domingo à tarde. Eles saem do culto da manhã, almoçam juntos, faz um juntor de travessa lá, né? E aí eles juntam, né, as travessas, vão para casa de alguém, vão para um parque, vão lá para alguns lugares lá em Curitiba que tem, e aí eles ficam lá, almoçam, faz uma comunhão, e terminando a comunhão ali, o almoço, o líder pega os membros da célula, que tem funções, e eles sentam e eles passam a perceber o que está funcionando ou não na célula. Cursão, está funcionando? Pois é. Nós começamos com 3 alunos e agora só estamos com a irmã Maria lá. E ela está tendo dificuldade de chegar lá. Aí, então, o Leonel fala, então vamos fazer o seguinte, irmãos. Precisamos fazer uma escala entre nós aqui para não deixar a irmã Maria, né, não terminar o bendito cursão. Vamos fazer uma escala entre nós aqui para a gente pegar o carro e a gente levar a irmã Maria. Ou a gente vai ajudar ela de outra forma. Ou alguém aqui se habilita, toda quinta-feira busca e outro, né, um leva e outro busca. Você cria uma solução para o negócio. Amém, irmãos? E pensando já no outro semestre, irmãos, aí, né? Porque agora nós já estamos aqui em maio, né? Vai começar junho, nós já estamos aí na última aula do cursão. Agosto começa a nova turma. Nós temos mais 6 lá para fazer, e esses 2 que desistiram. Então nós temos um alvo de 8, irmão. Vamos mobilizar, vamos conversar com esses irmãos. Então nós precisamos lá. Quem que é o irmão aqui
Amanhã a gente vai falar sobre isso. Quem que é o irmão aqui responsável pelo cursão? Pelos cursos da igreja? É o fulano. Então, fulano, você vai fazer uma visita para cada um deles lá, 15 minutinhos, num sábado, você vai na casa de um, na casa do outro, vai falar da importância, vai orar com eles, vai fomentar isso, e na reunião da célula vamos conversar com todos, para que todos possam fazer o bendito do curso de maturidade no Espírito. Amém? Mas tem lá 2 lá também que estão precisando fazer o CTL, então vamos concluir também o CTL. Irmãos, todo mundo está chegando atrasado na reunião da célula. Então, a reunião administrativa, irmãos, é para tratar a situação. E aí a gente vai buscar lá, a gente não vai lá para criticar a célula. A gente vai lá para o seguinte, está acontecendo isso, como é que nós podemos melhorar as dinâmicas da nossa célula? Por quê? Porque tem coisa errada acontecendo na sua célula e você não corrige. Não corrige por quê? Primeiro, porque você desconhece a prestação de contas. Segundo, ninguém fala da importância da prestação de contas. Mas vamos ser sinceros, irmãos. Quantos trabalham fora aqui, irmão? Levanta a mão, você que trabalha fora. Aí a minha pergunta é, se lá no seu trabalho, por acaso, não tivesse cartão ponto, não tivesse, sei lá o que tem lá, chamada, você ia trabalhar todo dia? Você ia chegar no horário todo dia? Bom, vamos pensar em escola. Quantos estudam aqui? Porque já que não é tanta gente que trabalha aqui, né? Levantou a mão meia dúzia. Igreja de desempregado, é isso? Tá. Tudo empreendedor. Perdão, irmão. Olha para cá. Mais uma escola. Vamos pensar no seu filho. Vamos pensar nos adolescentes. Se não tem chamada lá, ele pode faltar quantas vezes ele quiser no ano. Se ele gazear a aula, ninguém sente falta dele. Você acha que ele ia levar a sério? Seja sincero, você acha que ia levar a sério? Sim ou não? Por quê? Porque não tem prestação de contas, cara. Agora, irmãos, homens, tem homem aí? Se você não tivesse que prestar conta para sua mulher, sua vida seria mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Porque o homem é um bicho altamente indisciplinado. As mulheres gostam de rotina. Os homens gostam de espontaneidade. Homem é assim, vamos viajar? Vamos. Entra no carro e vamos. Mulher não. É uma semana antes avisando. Ela já está pensando na mala que ela vai fazer. No que vai acontecer, se vai estar quente, se vai estar frio. Já pensou nas crianças, nos barrigudinhos que não tem roupa, que precisa comprar roupa. É assim ou não é, irmãos? Entendeu? Então eu quero dizer para você, irmãos, tudo que funciona, tudo que gera crescimento tem prestação de contas. Fala comigo, tudo que funciona no universo tem que ter prestação de contas. Amém, irmãos? Então, lá na célula, nós temos que fazer o pacto da célula, que é a prestação de contas, que a gente vai começar a prestar em cima daquilo que nós vamos acordar entre nós. A sua célula começou, tem um pacto da célula lá? Pacto da assiduidade, pacto da fidelidade, pacto de sermos transparentes, sinceros, verdadeiros. Quando nós edificamos coisas sem prestação de contas, sem estabelecermos princípios, o final disso é confusão. E às vezes a gente não tem tanta força no discipulado, não temos tanta força na unidade, porque simplesmente eu e você ignoramos a prestação de contas, ou o pastor, ou o líder, ou o discipulador, sabe, o dono do pedaço. Não ensina, não edifica, não trabalha isso no coração dos irmãos, para que eles entendam a importância. Vamos ser sinceros, irmão. Eu fui convidado para estar aqui. E de repente eu não apareço. O pastor Renato está esperando eu aqui. Eu não apareço na reunião. Vai ficar chato ou não vai ficar chato? Vai. Eu tenho, como ele falou, eu tenho uma agenda bem corrida. Eu vou ser sincero, às vezes eu tenho vontade de não ir uns compromissos. Estou cansado, Senhor, estou pesado, meu Deus. E aí, irmãos, sabe o que acontece? Tem que ligar para o pastor e falar, pastor, vamos desmarcar aí o treinamento. Vamos desmarcar aí a pregação no domingo que eu vou aí.
a reunião com os seus líderes para resolver aquela situação que você me pediu para resolver, é muito constrangedor. Aí eu acabo indo. Quando nós temos prestação de contas, irmãos, e o irmão não pode faltar, caiu uma garoazinha aqui, eu não vou para a célula. Conhece assim? Os irmãos chamados açúcar? Se cair uma gota neles, derretem. Conhece ou não? Aqui não tem, certamente só lá em Curitiba que tem gente assim. Aí eles falam para você, quando nós temos prestação de contas, o irmão tem que ligar para poder se explicar, falar, irmão, né, e mostrar que aquilo é sério. Porque existem razões de você não ir para o culto, não ir para a célula, não estar no discipulado, ou não ir na comunhão dos irmãos, que são sérias, são legítimas. Amém, irmãos? Mas tem outras que são pura preguiça. E a prestação te guarda você simplesmente não ficar na preguiça. Porque se a sua desculpa for meio esfarrapada, o seu líder, ou os irmãos da célula vão falar, que é isso, mano? Se não foi, não vai porque você perdeu o horário. Você ficou dormindo demais. Irmão, lá em Provérbios diz que quem dorme demais, a miséria vai visitar. Está lá em Provérbios. Se ama a cama, se ama o sono? Pois é, miséria te espera. É bom dormir, irmãos? Mas não demais. Fala comigo, é bom dormir. Fala comigo, é bom dormir. Deus não é contra o sono, mas demais, tudo que é demais não presta. Amém? Fala comigo, prestação de contas. Aí nós temos liderança. Então, na célula, nós temos liderança também. Da igreja aqui, tinha prestação de contas ou não? Tinha ou não? Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se eles perseveravam, irmãos, é porque tinha alguém na voz que estava cobrando o negócio. Vamos igual comigo? Que nada funciona. O que funciona na sua casa? Fala para minha irmã casada. O que funciona na sua casa sem você falar? Sem você cobrar? A louça se lava sozinho? A roupa vai direto para o cesto? Você cobrando e pedindo prestação de contas, o marmanjo está do seu lado e ainda esquece? E para isso nós precisamos também de liderança, o dedo maior. Fala comigo, liderança. A visão do líder é supervisionar, é ver se as coisas estão funcionando. E aí ele vai encontrar maneiras de fazer com que os irmãos sejam ativados. Irmão, você está lá para ativar os irmãos, você está lá para supervisionar se as coisas estão acontecendo, você está lá para poder mobilizar. Né? Então, numa igreja, nós temos aqui hoje quantas pessoas na vida da igreja? 250 irmãos. Irmão, você acha que com 250 irmãos, o pastor Renato consegue dar conta do trabalho sozinho, atender todo mundo numa semana? Não? Vocês vão ficar com dúvida. É claro que não, irmão. Se ele atender 1 hora cada membro da igreja, vai faltar hora na semana. Presta atenção. Então, nós temos uma visão de multiplicação de liderança. Nós temos um líder maior, que ele delega para outros irmãos que são prepostos, que o representam e representam a igreja, né? Um outro grupo de irmãos que cuida de um outro grupo de irmãos. Quando aqui na base, no chão, aqui, vamos dizer assim, né? Nós temos um problema que esse líder não consegue resolver, que esse não consegue resolver, o pastor sênior vai resolver. Amém, irmãos? Então, o pastor Renato está lá, está procurando, né? Está lá em Êxodo, capítulo 18, a estrutura de Moisés, de Jetro, foi o que os apóstolos aplicaram dentro do Novo Testamento, né? Então, tinham líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, de 500 e de 1000. E aí eram 3 milhões de neguinho, na verdade, debaixo, né, do guarda-chuva, vamos dizer assim, da cobertura apostólica de Moisés. Ok? Então, a verdade é que, né, nós temos o líder maior cuidando daquilo que é grave. Então, tem um irmão que ele tem problema sério de homossexualismo. Então, um líder de célula, a gente acha, pelo menos a gente acha, que ele não vai ter capacidade, né, de acompanhar, de ajudar, né, porque é uma coisa de automanutenção, é muita crise, a pessoa com a questão da sexualidade, né,
Eu falo para você, é pior do que droga, essa questão de homossexualidade. Porque a droga o cara tem que buscar na boca, né? Agora o problema, na verdade, da homossexualidade está aqui dentro da cabeça do cara. Então o cara vive em crise. Então é o pastor que vai ter que aconselhar, o pastor que vai ter que trabalhar com ele, orar com ele, levar ele, na verdade, a renovar a mente, até que a identidade dele em Cristo seja renovada. Isso precisa de profundidade, precisa de maturidade. Às vezes nossos líderes de célula não são pessoas que têm uma longa jornada, né? Tem lá o irmão Ananias, que pisou na lama do dilúvio, né? Mas, para ser bem sincero, a maioria é crente novo. E aí precisa de uma certa profundidade. Amém, irmãos? Está me entendendo? Então nós precisamos de liderança para poder ajudar. Mas aquilo que é dorzinha de barriga, né? O Leonel, qual é o nome da esposa? Nara, brigou com a Nara. E eles brigaram porque o Leonel tomou o danoninho da Nara. Comeu, ela comprou, ele comeu. E aí o pau fechou. Porque ela não aceita isso, que ele não respeita as coisas dela. E aí tem o Rude, pastor Rude, que vai sentar e vai resolver a dor de barriga dos irmãos. Fala, mano, você não pode fazer isso. Você está errado. Entendeu? Comeu o danoninho da irmã ali, o batavinho, o vigorzinho, sabe como é que chama, né? O petit suisse. Por outro lado, Nara, vocês casaram, vocês são um só. O que é teu é dele, o que é dele é teu. Ele errou, né, fazer isso. Mas você também precisa aprender a desapegar. Até quando você vai ter essa individualidade? Você consegue perceber, Nara, que no petit suisse, se no petit suisse existe isso, vai existir isso em outras coisas maiores, e isso é confusão. No que mais vocês têm problema, na verdade, de individualidade no casamento? Aí o Leonel abre a mala, ó, passa nisso, entendeu? O chinelo é dela, o banheiro é dela, a privada é dela, né? Já tratei, na verdade, de casamento, que a mulher não deixava o cara fazer cocô no mesmo vaso que ela. O cara tinha que ir lá no lavabo. Entendeu? Sabe qual que é a maior ilusão do casamento, irmão? Mudando de assunto, posso falar? A minha maior ilusão no casamento é que eu falei assim, o dia que eu casar, eu vou fazer o que eu quiser na minha casa. A casa é minha. Que a minha mãe falava assim, na minha casa você faz o que eu quero. Quando você comer do meu pão, estiver debaixo do meu teto, você faz o que eu quero. Você chega a hora que eu quero, a hora que eu quero, você come o que eu quero, você, né, faz o que eu mando. Casei, irmão. Sou eu que pago as contas lá em casa. Você acha que eu faço as coisas que eu quero? Posso deixar nem o controle fora. Está gravando, né, irmão? Não posso falar essas coisas. Te amo, amor. Edita, por favor. Sempre tem uns fariseus que eles pegam essa parte, fazem um corte e mandam para a pastora. Daí... Então, quero falar para você, precisamos de liderança. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja que multiplica a liderança. Olha para cá. Nós queremos ter 1000 membros nessa cidade. Amém, irmãos? Estou dando um exemplo, mas é uma profecia também. Amém? Nós queremos ter 1000 membros. Para nós ter 1000 membros nessa cidade, o que nós precisamos ter? Um prédio maior? Será que precisamos? Se você pensar bem, não precisa. Nesse prédio aqui, nós conseguimos fazer 4 cultos. Ok? Está servindo para 250 hoje? 4 cultos, fechamos 1000. Fechamos a boca do balaio. Olha para cá. Então não é um prédio maior, concorda comigo? E se não tiver prédio, a gente reúne na praça. Se não tiver, né? Concorda comigo? A igreja primitiva, depois que ela passou a perseguir, não tinha prédio e ela era milhares de milhares. Então olha para cá. Então não é um prédio maior? Não. Para nós. Então fala assim, pergunta para mim, pastor, o que nós precisamos para chegar em 1000 membros? Vou te responder. Nós precisamos de pelo menos 100 líderes de célula. Sabe por que lá em Curitiba nós temos
Na verdade, lá, 1.300 irmãos nas células, porque eu tenho 108 líderes e acho que mais 70 e poucos líderes em treinamento. Estou segurando o céu para multiplicar lá. Olha para cá. O segredo do crescimento não é cadeira. É muito bom ter ar-condicionado e vocês tenham muito em nome de Jesus, porque Guaratuba precisa. Mas presta atenção, o segredo do crescimento é multiplicação de... Oh, esse dedo ficou ruim, né? De liderança, você entendeu? Perdão, irmãos. Olha com olhos santos, ok? Então nós precisamos de liderança. Treinamento, prestação de contas, liderança. E agora, o que é isso aqui, irmãos? Você lembra o que é isso aqui? Multiplicação, evangelismo, propósito. Uma célula, ela existe para se Amém, irmãos? Então, o que acontece? Esse dedo dá direção. Então, nós nos reunimos nas casas, você tem que entender o seguinte, qual que é a nossa visão? A nossa visão, irmãos, é que nós nos reunimos no domingo como fosse os barquinhos que saem dos vários pesqueiros dessa cidade e vêm para o porto aqui. E a gente traz os peixinhos que a gente ganhou na semana lá na reunião da célula. Amém? Só que aqui nós recebemos uma palavra de encorajamento. Aqui nós recebemos uma palavra de fé, uma palavra de consolo, uma palavra de direção. Nós batalhamos espiritualmente, oramos por isso quando a igreja está reunida. Terminou o culto domingo, os barquinhos de pesca voltam para os seus lugares, para os seus pesqueiros, vão se reunir na quarta e vão começar a pescar. Vão se reunir no sábado e vão pescar. Amém, irmãos? Né? Durante a semana, nós estamos lá visitando um, visitando o outro, fazendo consolidação de um, fazendo consolidação do outro. Nós estamos lá fazendo o quê, irmãos? Evangelizando. Nós estamos lá no propósito. Aí eu vou dizer algo para você. Se você não era uma igreja em célula, você vai entender melhor isso. Numa igreja em célula, nós não temos treinamento. Por quê, irmãos? Porque é só 10% da igreja que faz alguma coisa. 10% dos irmãos que tocam, é todo mundo que toca na igreja? Mas na célula, todo mundo pode falar. Todo mundo pode servir, concorda comigo? Na sua célula, se você for um bom líder, você bota todo mundo para trabalhar lá. Um vai fazer os cartãozinhos da recepção naquela semana, outro vai fazer o louvor, outro vai fazer os avisos, outro vai fazer a visão, outro vai fazer a oração, entendeu? Você vai dar o compartilhamento, vai fazer a palavra da oferta. Olha que coisa. A célula aconteceu e envolveu lá 6, 7, 8 pessoas. Uma pessoa que está escalada para poder estar na célula, né, para fazer, ela tem uma função a fazer. Ela vai faltar a reunião? Você está me entendendo? É claro, irmão, você não vai começar a escalar, você não deveria escalar os mais irresponsáveis. Para o irmão não faltar, eu vou escalar esse. Não, você tem que escalar aqueles que são os mais comprometidos. Amém, irmãos? Mas conforme alguns irmãos vão respondendo, você vai dando funções menores para eles, porque as mais importantes devem ficar com você e com o time que está ali batalhando. Amém, irmãos? Olha para cá. Eu sofro, às vezes, muito com a questão de liderança infantil, lá em Curitiba. Os irmãos gostam do fulano, mas o fulano não dá resposta nenhuma. E aí o irmão coloca o cara para dar palavra na célula, ou para fazer uma coisa importante. Não é assim que funciona. Irmão, nós honramos quem honra. Amém, irmãos? Os mais comprometidos devem ser aqueles que devem ser honrados. Então vamos pensar comigo. Tem um irmão aqui entre nós que ele tem chamado pastoral, ele quer ser pastor, ele deseja ser pastor, ele está comprometido. Aí o pastor Renato gosta do irmão João das Couve lá. E aí acontece, o João das Couve é amigo do pastor Renato. Esse cara está aqui todo culto, ele está aqui em todo treinamento, ele está aqui ganhando gente, ele está aqui consolidando, ele vai trabalhar no encontro, ele paga a inscrição dos irmãos, ele está aqui porque ele quer ser pastor, ele tem um chamado, ele sente prazer naquilo, ele entende que aquele é o propósito dele. Mas chega na hora de pregar no encontro, chega na hora de dar a palavra de oferta no culto, o pastor Renato põe o João das Couve para dar. Vai suscitar justiça própria ou não vai, irmão? Eu chamo isso de liderança infantil. A Bíblia diz, honra quem honra.
Quem me honra, o Senhor diz, quem me honra eu honrarei, quem me despreza eu desprezarei. Eu gosto de alguns irmãos que o cara não vale nada. Era para você rir, mas você não riu, mas tudo bem. Eu tenho um dom, eu gosto de irmão que não vale nada. Entendeu? O cara me cega, mas não responde nada. Só que esses caras, apesar de estarem ali comigo, às vezes tomam café comigo, né, eu atendo eles, aquela coisa toda, porque eu sou pastor de todos, eu dou atenção para eles. Mas honra e posição, eu dou para aqueles que estão comprometidos comigo. Sabe o cara que chega às 8 horas da manhã para o culto, ser às 9, e o cara está lá arrumando cadeira comigo? Esse cara eu honro. Eu reconheço o valor. Amém, irmãos? Então, uma liderança infantil não pode agir dessa forma. Então, no propósito da liderança, do evangelismo, nós precisamos, lembre, envolver os irmãos, mas lembrar sempre desse princípio. Amém? Então, na célula, veja, irmãos, treinamento é algo do Novo Testamento? Sim ou não? Sim ou não? Prestação de contas é algo que está no Novo Testamento? Sim ou não? Sim. Liderança é algo que está no Novo Testamento? Evangelismo é uma missão no Novo Testamento? Numa igreja tradicional, você não vai encontrar isso. As pessoas, no máximo do evangelismo, trazem a pessoa para o culto, mas ela não vai consolidar, ela não vai orar com essa pessoa, ela não vai andar com essa pessoa. A ideia é só trazer para o culto, mas ela não se envolve. Nós, irmãos, somos uma igreja de relacionamento. Na célula, nós nos relacionamos para treinar, para prestar conta, para, vou pegar esse dedo aqui, né? Para, na verdade, liderar esses irmãos, ou despertar liderança, e para evangelizar. Então, a célula, ela me ajuda, ela é o sistema perfeito para que eu possa desenvolver esses 4 sistemas neotestamentários. Está claro para os irmãos isso? Então, quando eu falo de células fortes, eu quero que você possa entender que célula só cumpre o propósito quando nós temos esses sistemas acontecendo aqui. Amém, irmãos? Então, a célula que não cumpre o propósito, ela é apenas um ponto de pregação. É alguém, na verdade, que não tem foco, não tem direção, né? Ela está ali acontecendo, mas a verdade é que daqui a pouco ela pode sumir, se ela não se atentar para essa realidade. Irmãos, células nascem, células crescem, e elas desaparecem quando nós não geramos liderança, quando nós não estamos preocupados em evangelizar, ganhar a nossa geração, fazer a diferença, quando nós não temos prestação de contas e quando nós não estamos treinando os membros. Amém? Você pode ficar em pé? Então vamos fazer um intervalo, mas nós vamos orar agora. Amém? Feche seus olhos neste momento e repete comigo assim: o meu encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um sacerdote e cada casa é uma extensão da igreja. E assim ganharemos a nossa geração para Cristo através de células que se multiplicam. Levanta a sua mão direita ao céu, põe a mão esquerda sobre o seu peito e fala assim: Senhor Jesus, eu quero hoje me tornar um discípulo forte. Por isso, Senhor, a tua unção que já reside em mim possa se manifestar. Que a cada dia os meus olhos possam deslumbrar as verdades da tua palavra e que o meu espírito possa entrar em efervescência, clamando para que a tua vontade seja estabelecida no meio da tua igreja e na minha vida, através de mim. Pai, no nome de Jesus, eu quero neste momento, Senhor, abençoar os meus irmãos. E eu peço, Senhor, que tudo aquilo que falamos, ó Deus, como verdades da tua palavra, Senhor, permaneçam em cada coração, Senhor. Aquilo que é do homem, Senhor, aniquila, Senhor, mas aquilo que é verdade do Senhor, ó Deus, sela sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro e abençoo, Senhor, declarando que nós vamos crescer, vamos nos multiplicar e vamos cumprir o propósito para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.